interpretar o artigo 334 e seus parágrafos do Código de Processo Civil em relação ao disposto no artigo 27 da Lei de Mediação, a Lei 13.140 de 2015. Há possibilidade de dispensa dessa sessão de conciliação e mediação no início do processo? A resposta é sim, e agora vamos tentar compreender por quê. A partir de 2015, com o novo CPC e a Lei de Mediação, que veio um pouco depois, nós passamos a ter no Brasil, conforme costumava defender a professora Ada Pellegrini Grinover, um mini sistema de métodos consensuais de solução de conflitos, composto pela Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que era de 2010 e que instituiu a Política Judiciária Nacional de Tratamento Adequado de Conflitos, pela Lei de Mediação e pelo CPC de 2015. E a partir desse momento, então, surgiram alguns conflitos entre as normas, pois nenhuma das leis que são posteriores à resolução revogaram seus dispositivos e nenhuma lei revogou a outra expressamente. Então, em alguns casos há revogação, mas em outros há uma interpretação conjunta. E é exatamente essa a hipótese do artigo 334. No caso desse artigo, nós temos três correntes. A primeira é que considera inconstitucional o artigo por violar o princípio da inafastabilidade do acesso à justiça contido no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal. Isso é facilmente afastado, pois o que é obrigatório é a sessão no início do processo, ou seja, depois de proposta a ação, então não viola de forma alguma o princípio do acesso à justiça. A segunda corrente é aquela que leva em consideração a Lei de Introdução ao Direito Civil, a hermenêutica jurídica, que considera que a lei especial prevalece sobre a lei geral. No caso, a lei especial é a Lei de Mediação e no artigo 27 só fala que é obrigatória a sessão de mediação no início do processo, então não haveria nenhuma possibilidade de dispensa dessa sessão. A terceira corrente, que inclusive era a que a professora Ada Pellegrini Grinover defendia, ela colocava muito corretamente que nesse caso devemos utilizar a chamada teoria do diálogo das fontes, ou seja, a lei especial prevalece sobre a lei geral, mas onde a lei geral não contrariar ou não restringir a lei especial, ela a complementa. E essa é a hipótese do 334, que veio complementar o artigo 27 da Lei de Mediação, possibilitando a dispensa naquelas hipóteses expressamente previstas nos parágrafos. Ou seja, ambas as partes desejarem a dispensa da sessão. Então, o autor deve fazer isso no início do processo, logo na petição inicial, e o réu até 10 dias antes da data da audiência. Se um deles falar que quer a sessão ou não se manifestar, a sessão se realiza e aquele que não comparecer e não justificar a ausência, então vai ser condenado a uma multa por ato atentatório à dignidade da justiça.